Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre linha de finalizadores. Nós sabemos que a finalização é o principal ponto de um corte, de um penteado ou até mesmo daquele style do dia a dia. E hoje nós vamos estar falando de Morningside. Morningside é da marca Davines. Para quem não conhece, é uma marca que tem uma cultura sustentável desde a fundação de cada produto. Então todos os produtos aqui, além de ser pensados para finalização, eles são pensados para o baixo impacto no meio ambiente e também a circularidade da embalagem. Você sabia que isso é muito importante? Morningside é a nossa família de style. Vamos entender um pouquinho da sua inspiração? Então, para entender às vezes um pouco do conceito da linha e como ela é criada, às vezes até para ser utilizado, a inspiração é muito importante. Além da sustentabilidade, que a gente vai estar falando um pouquinho, a gente vai entender por que a linha tem esse formato, esse style e cada nome dela. Vamos lá? Primeiro a gente vai falar do Manifesto Sustentável, que é essa beleza, esse equilíbrio. Então, se eu vou estar criando um creme que ele tem uma fórmula biodegradável, um spray que muitas das vezes vai fazer menos impacto na camada de ozônio. Então, tudo isso foi pensado para trazer esse produto aqui nessa embalagem final. Então, olha o que é legal. A gente tem produtos que têm gás, produtos sem gás e produtos que têm embalagens ecoéticas e fórmulas biodegradáveis. Isso é muito importante para o baixo impacto e a cultura da marca Davines. Então a gente vai ver como cada finalizador vai se posicionar e como a gente vai conseguir styles incríveis. Falamos de posicionamento sustentável, vamos entender um pouco de característica e benefício. O que esses produtos vão trazer de benefício para o meu salão, para às vezes para o meu style de uso pessoal ou até mesmo para aquele momento sazonal de uma viagem. Então vamos entender junto comigo. Para isso, a gente tem dois pontos aqui que ele vai trazer desempenho, criatividade e sustentabilidade, que nós falamos um pouquinho e ainda vou entrar mais a fundo, hein? A criatividade, ela vai trazer um ponto de você poder dar volume, menos volume, equilibrar os frizz ou muitas das vezes enaltecê-los. Quando se você tiver um cabelo fino e você quiser usar o frizz como estrutura, isso é uma dica muito importante. Breve eu falo aqui um pouquinho mais para vocês. E o desempenho de excelência, que eu querer dar aquele volume e aquele spray conseguir alcançar o volume desejado. Para isso a gente tem que ter muita tecnologia nas fórmulas. Então eu vou falar um pouquinho de cada tecnologia que a gente tem presente em todas as nossas linhas de finalização de Morningside. Então Morningside vai ter hidratação extra, vai ter fator de textura, que isso é muito importante, eu tratar o meu cabelo e trabalhar com a textura. Vocês concordam comigo? Às vezes você vai fazer aquele penteado, faz aquela franja linda e a sua cliente não gostou e você tem que desconstruir aquilo e aquele cabelo tá opaco, tá com muito resíduo de fixação e muitas das vezes você não consegue trazer aquele fator de textura e de hidratação em conjunto. Já nos nossos sprays e finalizadores você vai conseguir, graças a essa tecnologia que a gente chama de extra hidratação. E aí eu vou dar essa textura, né, que é transformar esse cabelo que às vezes pode ser fino, principalmente aqui na parte da hairline, se você quiser dar aquele style, você vai conseguir. Além disso, você vai ter o fator de elasticidade extrema. Eu usar um spray extra forte e eu vou conseguir remodelar aquele cabelo, pentear e a minha cliente sentir que aquela modelagem de estar presente, tá? Aqui a gente tem um fator de anti-resíduo. Sabe quando você fala, eu não vou usar o mousse junto com o spray, porque meu cabelo vai ficar muito opaco, sem brilho, e muitas das vezes com muita fixação e aquele efeito de caspa? Então aqui com o nosso efeito anti-resíduo, você vai ter um cabelo muito mais natural, que você vai conseguir construir esse penteado e soltar ele no dia seguinte e pentear, você vai ter um cabelo com uma fixação incrível e tratado. Falando um pouquinho de sustentabilidade, mais um pouco, né? A gente fala um pouquinho do Zero Impact, ou seja, é o impacto zero, porque todos esses produtos que vocês estão vendo aqui são CO2 neutro. Então a Davines tem essa preocupação de trazer o produto para você com a emissão de carbono compensada, tá? Então é muito importante quando você vê aqui atrás da embalagem, ele sempre vai estar notificando. Aqui no nosso caso, por ser uma empresa B Corp, ela já traz toda essa tendência aqui de ser CO2 neutro, trazer fórmulas biodegradáveis, esse respeito com baixo impacto com o meio ambiente. Então é muito interessante. E aqui de exemplo, que é muito legal, olha aqui, nós temos óleo não óleo, que é um finalizador que você vai conhecer, mas trazendo a parte aqui da embalagem, ele vem com esse papel. Ao invés de você jogar fora, a gente traz como inspiração você fazer presilhas, vasos de planta ou até mesmo origami, aqueles animais que a gente treinava quando era jovem, a gente pode estar voltando utilizando
essa embalagem aqui, além de ter uma mensagem positiva dentro. Então, quando você for abrir, toma muito cuidado, abre aqui, veja, tem várias caricaturas divertidíssimas aqui para você ler com uma mensagem que a Davines escreveu para você. E embalagem, vamos entender a filosofia, porque você olha assim e fala, nossa, Herbert, que lindo, mas como que esse conceito foi criado? Vamos ver no próximo slide? A filosofia dessa embalagem é você transmitir um valor individual. Então você pensa assim, quando você vai comprar um óleo de finalização ou quando você vai dar um presente para alguém, você sempre gosta de embalar, deixar aquela memória. Então aqui é para você se dar de presente, né, inspirando a sua individualidade, aqui no caso é um óleo de finalização, ou você pode entregar de presente para essa cliente. Dica, ó, já está embalado, olha que bacana. E pensando nessa filosofia também, tem a arquitetura do design gráfico, que foi inspirado na parte artesanal, que é o quê? Sabe aquelas grafias, principalmente hoje mais atual de Minas Gerais, que você vê aquelas pessoas fazendo várias cerâmicas pintadas à mão, que às vezes, muitas das vezes, cada uma não tem a mesma grafia, mas tem o mesmo conceito de imagem. Aqui vai ser a mesma coisa, parece que a gente pintou cada flor à mão, obviamente aqui já é um papel gráfico, para trazer essa inspiração artesanal. Olha que lindo essa inspiração de individualidade, eu trazer um produto que transmite isso sem falar. Então olha aqui, eu já imagino que seja um presente. Aqui já tem uma praticidade de nome, então nós criamos uma linha que escolheu falar. Então quando você vê os produtos que a gente vai destrinchar aí, você vai ver que eu vou falar muito básico os nomes, que é: este é um spray de sal. Então aqui vai ser um spray forte, um spray extra forte. Então são nomes mais objetivos com as funções do produto. Então isso é muito interessante para você que às vezes no dia a dia está correndo e aí você olha o produto e já vai saber o direcionamento dele. E o mais legal, que é quando as clientes conhecem os produtos, é que ela usa o produto e ela fala o nome sem saber. Olha que legal. Então quando a gente fala de, vou dar um exemplo aqui, de spray de brilho. Então, quando ela passar esse produto no cabelo, além dele dar muita fragrância, ele vai dar brilho. Então, ela vai falar, nossa, é um spray de brilho. E é o nome dele. Olha que legal, a facilidade do produto já sendo direcionado à função. Então, vamos falar agora de portfólio. Vamos começar pelo Medium Hairspray, que é o nosso spray de iniciação. Então, aquele spray que você vai construir. Para a gente conseguir identificar os fatores de fixação, a gente vai sempre enaltecer aqui a parte de X. Então, se você tiver 3x aqui, é um spray de fixação média. Herbert, aonde eu encontro essa fixação? Aqui atrás, ó, da embalagem, você vai ver cada bolinha e vai ter esse X identificando a força. Aqui, no caso, é um spray de média fixação, tá? Se ele tiver todas as bolinhas preenchidas com mais, é uma fixação extrema, um spray extra forte, que vai estar aqui no gráfico para você ver. Tá? Então, falando do spray de média fixação, é um spray para você construir aquele seu penteado. Então, muitas das vezes, quando você quiser um acabamento com brilho, você quiser um style remodelável, Herbert, eu modelei esse cabelo com modelador, eu quero reconstruir esse style, você consegue com o nosso spray de construção, né, de desenvolvimento aí. Além disso, você vai ter uma secagem rápida e ele funciona como uma bruma, olha que legal. Então você pode estar utilizando, muitas das vezes com o cabelo molhado, você aplica próximo do couro cabeludo e você escova para ele dar uma lapidação nesse fio e você ter muito volume. Então o Medium Hairspray é um spray de mensagem que ele é multifuncional aí. E olha que legal, ele tem fator de hidratação que vai te ajudar muito a você finalizar esse cabelo e deixar ele tratado e com brilho. O Strong Hairspray, você já vai ter resistência à modelagem, você já tem uma fixação mais alta, que é uma fixação de grau 5, então você consegue aí ter aquela fixação, deixar esse cabelo mais firme, mas você consegue ainda remodelar. Então o interessante dos finalizadores de Davines é que você tem essa brincadeira de construir. E ele também você pode fazer escova. Sabe aquele cabelo que a cliente não quer usar o mousse, mas você precisa dar corpo no fio e você pode escovar? Muitas das vezes a gente gosta de fazer aquela escovinha, aquele cabelo mais estruturado. Lembra da Cassandra? Esse é o spray que você vai estar utilizando para fazer aquele style Cassandra Web Camargo, né? Quando a gente fala de fixação extrema, a gente fala da nossa fixação Farve Plus, que é aquela fixação 5 extrema. Mas olha a facilidade com o nosso spray extra forte. A gente vai ter fator de retenção extrema, a gente tem aquele acabamento natural que a gente procura em spray de fixação forte. Já viu quando você está construindo aquele penteado, você usou spray médio, você vem com spray de extra fixação e é mesmo que você dá aquela arrependida, que o cabelo fica tão inflexível de se trabalhar que você não consegue finalizar o penteado.
com o nosso spray de Extra Forte. Você vai conseguir finalizar o cabelo, o final da sua construção, e caso você precise mexer, ele vai ter a flexibilidade aí graças ao fator de hidratação. Gente, esse produto ele é icônico, é o Invisible No Gas. Invisible No Gas é um spray de fixação leve, tá? Ó, tá vendo aqui que legal? Ele tem fixação 2, por quê? Ele é para você usar para fazer efeito beach waves. Então, Herbert, eu quero aplicar no cabelo e fazer uma modelagem com o modelador e fazer aquelas ondas lindas pro final de uma coloração, de uma mecha. E se eu usar um spray de fixação, a cliente pode questionar que vai ficar duro. Em Davines não vai, tá? Que você já aprendeu aí no comecinho do vídeo. Mas se você quiser um spray suave, sem gás, você vai usar o Invisible No Gas. Olha que interessante, é um spray que ele é úmido e ele não molha. Então, se um dia você quiser adquirir Invisible No Gas, te traz fixação, modelagem, suave, e ainda você consegue fazer vários tipos de construção aí daqueles penteados mais soltos, mais leve, ou aquele efeito mesmo de praia. Agora vamos falar de um produto que as pessoas gostam bastante, que é mousse. Então na Dove nós temos o Volume Bush Mousse, é um mousse de textura que vai te trazer ajuda no desembaraço, você vai conseguir fazer construções de volume. Então você que gosta de preparar aquele cabelo úmido com mousse, esse é um mousse excelente. Gente, além dele ter uma estabilidade na espuma incrível, você vai conseguir ter aquela sua Cassandra ou aquela sua Hebe Camargo, com aquele volume lindo, aquela sua noiva com aquele topete incrível, com o véu, com o nosso mousse de volume, tá? O legal dele é que ele tem fixação 3, mas ele te traz muita estrutura. Então essa estrutura de volume, ela muda um pouco a percepção do cabelo. Então se aquele cabelo for muito fino, você consegue deixar a textura dele mais média ali, temporariamente, porque é um style, mas você consegue fazer uma construção muito bacana. Aqui nós vamos falar de linha de cacho, né? Nós falamos de spray, de construção de volume. Agora a gente fala de Curl Moisture Mousse, que é um creme mousse que você vai usar para finalizações. Vamos pensar naquela curvatura mais aberta, ou até mesmo no caso da minha que é um pouco mais anelada, e muitas vezes você quer finalizar com mais volume, no caso eu gosto bastante. Então ao invés de usar um creme de pentear com uma emulsão de gelatina, você vai poder estar usando mousse, que vai te entregar cachos flexíveis, vai te ajudar a desembaraçar e não vai trazer o peso que muitas das vezes a cliente questiona do creme. Então o mousse é uma grande opção aí para você cacheado, para você que gosta de finalizar vários cabelos cacheados aí, pensando naquele corte, naquele style do dia. Shine Mist é o nosso spray de brilho, é uma finalização com brilho, mas aquele brilho seco, então aquele spray de jato seco que vai proporcionar brilho sem dar aquele efeito de arrependimento, sabe aquele lustre siliconado que muitas das vezes um spray que não tem o jato seco proporciona? Aqui no Shine Mist Hair Spray você tem muita tecnologia, você melhora a estática do cabelo, você vai ter um antifreeze, mas você vai ter esse jato especial seco, então você consegue ter uma finalização incrível e você pode ver que ele já não tem grau de fixação. Tá? Então é muito interessante isso, você consegue finalizar ou até mesmo corrigir o seu style aí com o spray de brilho. Agora chegamos no momento dos nossos produtos para style, sabe aquela escova linda, aquela praticidade? Então aqui nós já falamos de construção de penteado, agora nós vamos estar falando de construção de style, que é aquela escova ou aquela finalização às vezes pontual numa franja ou até mesmo numa hairline. O Relax Monte Fluid é um leave-in que vai te ajudar a fazer efeitos lisos mais duradouros, tá? Ele vem nessa embalagem aqui de bisnaga, ele vai te dar fixação 1, porque ele vai te dar aquele efeito remember, né? Aquela memória ali. Então, se você deixar esse cabelo mais liso, você vai conseguir deixar ele liso por mais tempo. E além de você ter uma ação de frizz muito mais prolongada aí, tá? E o legal dele, além dele ter essa proteção anti-umidade, você vai ter grau de fixação 1, tá? Então, além dele hidratar esse cabelo, ele vai te ajudar a fixar o seu style. E voltando aí um pouquinho de cacho, já falamos do nosso mousse, para cacheada que gosta de creme, a gente vai ter o Curl Balding Sério, que ele é uma emulsão de gel e creme, então você vai estar conseguindo finalizar o seu cacho com leveza, mas você vai conseguir entregar a textura do gel, que é a fixação, em um produto único. Então você vai ter esse cacho onda ativado, ela é elasticidade, você vai ter a leveza do gel. Então é um creme multifuncional que vai te ajudar também a conter os frisos do seu cacho, mas também trazendo o benefício de uma definição leve sem peso. Óleo Não Óleo é o nosso produto hero aqui da nossa linha de style, além de outros aqui, mas para finalização, que é o final de tudo, é o que vai tirar os frizz, que vai te dar textura e vai finalizar sem ser um óleo. Olha que bacana, o nome dele já diz, ó, este é um óleo que não é óleo. Então você consegue finalizar o cabelo da sua cliente sendo ele médio, grosso, ou poroso, ou fino, e você consegue ter o mesmo resultado de um óleo.
Então, o legal de óleo no óleo é que vai te proporcionar textura se você aplicar no cabelo molhado e vai te proporcionar finalização de brilho, maciez e hidratação com ele seco. Então ele é um óleo muito versátil aí, sem textura oleosa, tanto na mão como nos cabelos. Olha que incrível que a Davines trouxe esse óleo. E olha que bacana, gente. Ele vem nessa embalagem de presente e numa versão de 250 ml aí, é bastante finalizador para sua bancada. Aqui eu deixei para vocês verem uma planilha de como a fixação a gente vai poder trabalhar. Então você vai ter, aqui gente, é igual um jogo de batalha naval. Então você vai ter o efeito que o produto te dá e você vai ter o nível. Tudo bem? Então, ó, se eu quero um efeito invisível, com nível de fixação 1, óleo não óleo. Se eu quero um efeito natural, lembra que eu falei da escova, daquele style? Eu vou trabalhar com o Moisture Fluid, eu vou trabalhar tanto com o mousse de cacho e o mousse de volume. Se eu quiser efeito de brilho, óbvio, né, gente? A gente vai usar o spray de brilho. E se eu quiser manter Invisible No Gas, nossa linha de finalização de cacho, que é o nosso sério, nós vamos poder usar o Medium Spray e o Spray Forte. E se eu quiser um efeito mate, porque eu vou ter mais fixação, eu vou estar usando o spray extra forte aí. Então você viu como é bacana, sabendo posicionar cada produto, você vai enaltecer a finalização da sua cliente. Gente, para finalizar esse vídeo, eu deixei aqui uma parte muito legal que é qual a característica principal dessa família. Então são produtos que escolheram modelar, finalizar penteado e expressar a sua individualidade. Além disso, você vai ter as vantagens que é do quê? Pode ser de uso frequente, por ter fator de hidratação, seu cabelo não vai ficar seco ou da sua cliente. Você vai conseguir ter versatilidade entre as misturas e são produtos que têm uma rentabilidade muito alta. Então, se um dia você experimentar, você vai ver que o rendimento dele vai ser excelente para você. E nisso, finalizando os benefícios, né? Que é você ter produtos de fácil enxágue, porque se a gente pensar em produto biodegradável, a nossa ideia é ter menos impacto no mundo. Então você vai usar menos água para enxaguar o cabelo da sua cliente, às vezes no pós-penteado. Olha que interessante, embalagens de carbono neutro. E também você vai ter embalagens mais sustentáveis. Por quê? Eu tenho alumínio aqui e também eu tenho embalagens de um único plástico que vai proporcionar uma reciclagem mais eficiente. Então a Davines, gente, pensou em tudo isso. Aqui é só a linha de finalização. Então aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar aqui no sininho e comenta o próximo vídeo que você quer ver.